Olá! Acentuação em português às vezes parece um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? São tantas regras, tantas exceções, mas e se eu disser que existe um método, uma ordem, que coloca tudo isso nos eixos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, a sensação que dá é que as regras não fazem sentido nenhum. Porque uma palavra tem acento e outra, que é super parecida, não tem. É uma frustração muito comum, mas pode acreditar, existe uma lógica e ela é mais simples do que parece. E o segredo está todo aqui. O pulo do gato não é decorar um monte de regras soltas, mas sim seguir uma ordem de verificação. Pensa numa hierarquia, um filtro de 3 níveis. É isso que vai resolver a nossa vida. Então, este aqui é o nosso mapa. A gente vai entender primeiro qual é o segredo por trás do método, depois vamos passar pela regra de ouro, que é a primeira coisa a checar. Em seguida, as regras especiais e só no final, as gerais. E claro, vamos botar tudo isso para funcionar na prática. Bora lá? Ok, vamos começar. O jeito certo de pensar nesse método não é como uma lista, mas sim como um fluxograma. A gente faz uma pergunta, a resposta é sim, ótimo, o trabalho acabou ali. A resposta é não, sem problemas. A gente simplesmente segue para o próximo passo. E a nossa primeira parada é justamente o nível 1, a tal da regra de ouro. Essa é de longe a checagem mais importante, a que tem que vir sempre em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque ela é mais fácil e já resolve um monte de casos de uma vez só. A pergunta que a gente precisa fazer é esta, bem simples. A sílaba mais forte da palavra, a sílaba tônica, é a antepenúltima, ou seja, contando de trás para frente, é a terceira? Se a resposta for sim, essa palavra tem um nome específico. Ela é uma proparoxítona. Simples assim. Toda palavra que tem a força na antepenúltima sílaba é uma proparoxítona. E aqui vem a mágica, a melhor parte. A regra é a mais fácil da língua portuguesa inteira. Todas as proparoxítonas, sem exceção, são acentuadas. Acabou. Não tem mais, não tem porém. Se a tônica for a antepenúltima, pode colocar o acento sem medo de errar. Olha só como fica claro nos exemplos. Médico, lâmpada, página, último. Em todas elas a gente bate o olho e vê que a sílaba forte é a terceira de trás para frente. E por causa disso, todas, sem exceção, levam acento. Fácil, né? Agora, se a palavra não for proparoxítona, aí a gente continua a investigação. Certo? Se a palavra não foi resolvida no nível 1, a gente desce para o nível 2. Mas atenção! Antes de pular para as regras gerais, que é o que muita gente faz, a gente precisa checar 2 regras bem específicas, que têm prioridade máxima sobre as outras. A primeira dessas regras especiais é a regra do hiato. Ela é super focada. Só se aplica quando a gente encontra as vogais I ou U como a sílaba mais forte da palavra. Para essa regra, é só seguir o checklist. Primeiro, a letra é um I ou um U e é a sílaba tônica. Segundo, essa letra forma um hiato, ou seja, ela fica sozinha numa sílaba, separada da vogal anterior. E terceiro, nessa sílaba ela está sozinha ou, no máximo, acompanhada de um S. Se a resposta for sim para tudo isso, pronto, vai um acento ali. É o caso de saúde ou faísca. E aqui está um exemplo perfeito da pegadinha dessa regra. Em juiz, o I é forte, forma hiato, mas ele está acompanhado do Z na mesma sílaba, por isso sem acento. Agora, olha o que acontece no plural. Juízes. Na separação, o I fica sozinho na sílaba dele. Aí sim, ele preenche todos os requisitos e ganha o acento. A segunda regra especial, e a última desse nível, é a dos ditongos abertos. A gente está falando daqueles sons abertos de EI, EL e OI. O detalhe aqui é que o acento vai depender da posição desse ditongo na palavra. Essa aqui foi a grande mudança do acordo ortográfico que confundiu muita gente. A regra agora é, se o ditongo aberto estiver na última sílaba, numa oxítona, o acento continua firme e forte. Chapéu, herói. Mas, se esse mesmo som estiver na penúltima sílaba, numa paroxítona, o acento caiu. É por isso que ideia e jiboia não tem mais acento. Bom, e se a palavra passou pelo nível 1, não era proparoxítona, passou pelo nível 2, não se encaixou em nenhuma regra especial, o que a gente faz? Aí sim, só aí, a gente chega no nível 3, o das regras gerais, onde a grande maioria das palavras vai se resolver. E aqui o segredo todo gira em torno de 5 terminações. É importante fixar bem estas aqui. A, E, O e as suas formas com S, além de em e ens. São elas que vão ditar as regras do jogo a partir de agora. Olha, essa tabela é a chave de tudo.
Preste atenção nessa lógica que é simplesmente genial. Ela é perfeitamente invertida. As oxítonas, ou seja, as que têm a última sílaba forte, são acentuadas se terminarem em a, e, o, em, ens. Já as paroxítonas, com a penúltima sílaba forte, não são acentuadas com essas mesmas terminações. E para todas as outras terminações, a lógica se inverte de novo. O que isso quer dizer na prática? Que a gente vai acentuar as paroxítonas que terminam em todo o resto. Por exemplo, fácil termina em L, taxi termina em I, vírus termina em US. Nenhuma dessas terminações está naquele grupinho do A e O e, por isso, todas elas levam acento. E agora, uma dica de ouro dentro das regras gerais, talvez a mais útil de todas. Toda palavra paroxítona que termina em ditongo é acentuada. Sempre. Pense em palavras como história, série, prêmio. Todas terminam em ditongo, então todas levam acento. Isso resolve uma infinidade de casos. Ufa, chegamos ao fim. Agora vamos só juntar todas as peças do quebra-cabeça e revisar o método completo. Pensa nisso como seu checklist definitivo que serve para analisar qualquer palavra que aparecer pela frente. Então, o fluxo é sempre este, sem pular etapas. Primeiro passo, a palavra é proparoxítona. Se for, acentua e acabou. Se não for, vamos para o segundo passo. Ela se encaixa na regra do hiato ou na do ditongo aberto? Se sim, a gente aplica a regra e pronto. Se ainda não, aí sim a gente vai para o terceiro e último passo. Aplicar a regra geral das oxítonas e paroxítonas, olhando para a terminação da palavra. Seguindo essa hierarquia, essa ordem de prioridade, a acentuação deixa de ser um monte de regras aleatórias e se transforma num processo lógico, quase matemático. Com essa ferramenta em mãos, a questão que fica é: tudo pronto para nunca mais ter dúvida na hora de colocar um acento?